Vocês já viram, de repente, aqui na nossa região não tem perto aqui, mas a gente assiste muitas vezes pela TV, né, como é formado o vaso, né? O oleiro ali pega o barro, amassa bem, coloca uma peça ali que eu não sei onde é, que ela vai rodando e ele vai moldando aquele vaso até chegar à forma que ele quer que aquele vaso, né, fique da forma que ele imaginou na sua mente. E assim também Deus, quando ele formou Adão, a sua imagem e semelhança, ele com certeza já tinha na sua mente como ele queria, né, que Adão fosse, e aí a sua descendência também. Então, irmãos, quando o oleiro ele pega o vaso, o barro, ele começa a moldar, ele começa na sua mente o modelo que ele quer, aquele vaso. E assim Deus também, né, irmãos, quando nós nascemos, né, e a partir de né, que a gente sempre diz que a criança ela aceita o batismo a partir dos 12 anos, porque ela tem conhecimento do pecado. Então, eu, na minha percepção, né, que a partir dali que nós começamos a conhecer o pecado, a partir dali Deus ele começa a nos moldar, né? Ele vai nos moldando, né? Muitas vezes nós pensamos, Deus ele nunca falou comigo, mas Deus ele sempre fala. Ele fala até com o ímpio, e muitas vezes o ímpio não se dá conta disso. Dou um exemplo muito, muito simples, né? Achei 50 reais, eu vi o Tiago perdeu 50 reais ali, eu botei no bolso, né? E aí me vem aquele pensamento assim, vou ficar, para mim eu estou precisando. Não, mas o dinheiro é do Tiago. Aquela palavra que veio na tua mente, devolve para ele, foi Deus que falou. O Espírito Santo, ele já tocou no teu coração. Então nós não temos desculpa para dizer que Deus nunca falou com nós. Deus ele está sempre pronto, né? Ele nos dá direção. Agora o aceitar ou não é um desejo meu ou teu. A escolha é minha e a escolha é tua. E enquanto o oleiro está moldando o vaso, enquanto não chegou na forma que ele quis, de repente ele terminou o vaso, viu que ele não ficou da forma que ele quis, ele amassa o barro e volta novamente a fazer o vaso da maneira que ele estava planejando. E Deus, ele também é assim, né, irmãos? A palavra diz ali, lá em Jeremias 18, 4, do 4 ao 2, que diz ali que o oleiro fez o vaso e ele não se agradou da forma que ele ficou, ele amassou o barro e seguiu, né, moldou, amassou o barro e voltou a fazer o vaso da maneira que ele tinha colocado em sua mente. Irmãos, e cada vaso, cada um de nós que somos vaso, feitos por Deus, escolhido por Deus, cada um tem aquele louvor que diz que não há outra, na forma foi jogada fora, não há outra igual. Cada um de nós é formado da maneira que Deus quis, que Deus achou que você, né? Porque imagina se nós fossemos vasos todos iguais, se a nossa fisionomia fosse todas iguais, o homem e a mulher fosse igual, o que seria o mundo? Cada um de nós olha para alguma coisa, acha bonito, o outro não acha feio. Eu gosto daquele modelo, eu não gosto. Por quê? Porque nós somos feitos por Deus, nós somos individuais, nós somos únicos, não há outra forma, não há uma forma que possa fazer outro irmão glenizar, outro irmão, não existe. Nós somos únicos. Então, irmãos, Deus ele nos colocou na terra para nós ser vaso usado por Ele, né? Irmãos, e tem um detalhe interessante nessa passagem, né? Porque aí nós muitas vezes nós pensamos assim, Deus ele pode quebrar o vaso e fazer um vaso novo, mas isso não é verdade.
Deus ele só nos molda enquanto o barro está macio. Vocês já perceberam? Ou se alguém já viu, ele vai moldando o vaso, ele moldou, e quando chegou na forma que ele queria que o vaso ficasse, está pronto, o vaso está pronto. E a partir dali ele vai para o forno, ele é queimado. E aí aquele barro endurece, aquele barro não pode mais ser amolecido e moldado e fazer um vaso novo. Porque se você quebrar um vaso, você jamais consegue amolecer aquele barro e dali você fazer um vaso novo. Você não consegue. Então assim Deus é com nós, porque Ele vai nos moldando, Ele vai nos mostrando o caminho, nos dando a direção e dizendo: meu filho, você é um vaso escolhido e eu tenho planos para a tua vida. Eu quero que você faça a minha obra. E no momento que Deus Ele nos moldou, que nós chegamos na moldura que Ele queria, Ele também nos queima com o fogo do Espírito Santo. E a partir que o Espírito Santo está em nós, que nós aceitamos a Deus, que nós aceitamos a Cristo, a partir dali, irmãos, não tem como Ele quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Por quê? Porque a partir dali você já aceitou a Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Então a partir dali, irmãos, é você com Deus. Você pode até se desviar da palavra de Deus, mas você tem conhecimento, né? Então a partir dali Deus não pode quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Aí você pode até pensar, mas a Bíblia diz que Deus quebra e faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo para ocupar o lugar que você não quis. Vou te dar um exemplo biblicamente. Quando o rei Saul, Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele tinha sucesso. Deus tinha colocado ele sobre rei de Israel. E no momento que ele começou a se afastar da presença de Deus, de não cumprir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, que ele começou a se desviar da presença de Deus, Deus derrubou, Deus quebrou ele, mas colocou um vaso, oh aleluia, Deus colocou um vaso novo no lugar dele. Então meu irmão, minha irmã, enquanto Deus vai te moldando, enquanto você é novo na fé, Deus vai te moldando, Ele vai te mostrando o caminho, Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai dizendo o que Ele quer para a tua vida, o que Ele pretende na tua vida, qual é o futuro, qual é a obra que Ele colocou na tua mão. Ô, irmãos, não deixa que o inimigo venha te tirar do foco, porque Deus Ele levou tempo te moldando. Quanto tempo nós tivemos no mundo, caindo, levantando e quebrando a cara muitas vezes, mas ali era Deus nos moldando. Irmãos, enquanto nós não quebramos a cara no mundo, muitas vezes, você pode ter certeza que 80% dos irmãos, eu sou um exemplo, 80% das pessoas que estão na igreja, eles vieram pela dor, não foi pelo amor. Eu fui um que vim pela dor. Aquele que vem pelo amor é geralmente aquele que foi criado dentro da igreja, que os seus pais eram cristãos, e aí ele se criou dentro da igreja, né? Ele já foi moldado dentro da igreja. Mas nós que aceitamos a Deus, depois de um certo período, nós quebramos a cara, nós fizemos coisa errada, né? Testemunho meu, né? De tudo que eu fiz na minha vida, que hoje eu me arrependo, mas Deus estava me moldando. Eu tinha uma fé muito grande em Deus, mas uma fé errada, né? Eu tinha um temor muito grande a Deus, irmão, mesmo não sendo cristão, né? Porque da última vez que foi a gota d'água que Deus me fez passar por várias situações, né? Mas Ele me mostrando, me moldando, para me tirar de lá, para terminar a moldura que Ele queria na minha vida. Ele me fez eu passar por várias dificuldades, por várias situações, né? E me livrou várias vezes da morte.
porque Ele tinha um propósito na minha vida, assim como Ele tem um propósito na tua vida. Então Ele estava me moldando, irmãos. Nós vamos caindo, vamos levantando, mas enquanto nós não atingimos a forma que Deus queria que nós tivesse, enquanto o vaso não está pronto, Ele vai mudando, Ele amassa o barro, Ele forma de novo, mas ainda o barro está macio. Ele tem como amassar o barro e fazer outra moldura. Mas no momento que nós somos queimados pelo Espírito Santo, que nós aceitamos a Jesus, quando nós descemos as águas do batismo, ali o vaso está pronto e Deus já queimou. A partir dali você tem um compromisso com Deus. Então Deus, Ele já fez aquilo que Ele queria na minha e na tua vida. A partir dali é eu e você com Deus. Então ali quando Saul, quando ele se afastou da presença de Deus, o que Deus fez? Deus não amassou Saul, não botou ele por terra e levantou ele novamente. Ele não moldou o vaso novamente, Ele colocou outro vaso no lugar dele. Porque quando nós viramos as costas para Deus, enquanto nós caminhamos com Deus, Ele caminha com nós. No momento que nós viramos as costas para Deus, Deus Ele também, Ele não tem mais compromisso nenhum comigo nem com você. Então, irmão, você é um vaso escolhido. Às vezes eu vejo meu irmão na TV, nos noticiários, aí principalmente a mulher. Eu vou fazer uma plástica, eu não gosto do meu nariz, eu vou botar um seio, vou botar um bumbum mais bonito. Ou o homem, vou fazer isso, vou mudar. Você vai mudar o que Deus te deu? Eu sou feia. Quem disse que tu é feia? Quem disse que tu é feio? Quem disse que eu sou feio? Eu até posso. Por isso que eu digo que Deus, Ele fez você, Ele fez a mim, cada um tem uma forma. Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Se nós gostássemos tudo da mesma coisa, nós íamos casar todos com a mesma mulher ou com o mesmo homem? Não, irmãos, a gente ri, mas é a pura verdade, Deus, Ele nos fez único. Por quê? Porque cada um, muitos me acham feio. Eu não me acho muito feio, mas nem muito bonito. Mas alguém me acha bonito, assim como alguém casou com você, te acha bonito, Então, às vezes não é só a beleza externa, irmão, mas aqui dentro. Eu vejo eu já presenciei várias vezes, vocês também já presenciou, de repente, um homem que você acha muito bonito com uma mulher feia com um homem bonito, e você diz, meu Deus, como é que esse homem está com essa mulher? Como é que essa mulher está com esse homem? Mas muitas vezes a beleza externa não vale nada. Você vai conversar com aquele homem, com aquela mulher bonita, ele não tem nada aqui dentro. Então Deus vê o teu coração, Ele não vê o teu exterior. Por isso que Jesus, quando foi comer lá com os fariseus, os fariseus se admiraram porque Jesus não lavou as mãos antes de comer. E aí Jesus disse, hipócritas, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então, irmãos, você é um vaso escolhido por Deus. Deus te escolheu porque Ele tem um plano na minha e na tua vida. Então, irmão, não deixa o inimigo, não deixa o diabo tirar você da presença de Deus, Não fique questionando a Deus, por que eu sou assim, por que Deus me fez assim. Deus te fez assim porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele sabe o que tu pode, o que tu não pode. Ele sabe até onde tu pode chegar. Então, irmão, Deus ele colocou algo na tua mão, não deixa isso escapar, Você é o único, irmão. Você é a única irmã. Te empenha na palavra de Deus. Não deixa que o inimigo venha muitas vezes colocar desconfiança no teu coração. Não deixa que ele venha botar dúvida no teu coração e dizer que você não pode, que você não é. Você tem muito valor para Deus. Então é por isso que Deus te colocou aqui hoje. Não é porque eu sou bonito, porque você é bonito, não. Ele te colocou aqui porque Ele tem um projeto na tua vida. E Deus Ele quer que você seja um vaso nas mãos dEle, Então, irmãos, não vai pensar que eu vou parar por um período e um dia eu volto. Ou quem sabe um dia eu volto. De repente Deus está me moldando ainda e eu não estou pronto. Irmão, mas se você aceitou a Cristo,
Se você desceu as águas, Deus já te moldou, Deus já te selou, Deus já te queimou com o fogo do Espírito Santo, e você está pronto para a obra. Então, irmãos, não deixe que as coisas do mundo venham te afastar da presença de Deus. Você é um vaso escolhido, você é perfeito, você é perfeita. Irmão, não fique se diminuindo, eu não posso, eu não consigo, não. Deus, Ele te colocou aqui, onde Ele te colocou porque Ele sabe que tu é capaz. Nós que nos limitamos muitas vezes, achamos que nós não somos capazes. Eu queria muito, mas lá eu não sou capaz, né? Eu queria muito louvar, não sou capaz. Irmãos, eu não sou músico. Antes de eu me converter, irmãos, a música ia para lá e eu para cá. Dizem que tem que ter talento. Se a música é talento, eu não tenho nenhum. Não tenho, irmão. Não tenho vergonha de dizer, não tenho talento nenhum. Mas Deus colocou um propósito na minha vida e eu quero louvar o nome do Senhor. Não importa se errando ou se acertando, mas eu tenho um propósito de louvar o nome do Senhor. Muitas vezes eu estou tocando, eu erro, né? Agora no último culto aqui, eu esqueci a letra do louvor, me perdi na música, atrapalhei o baterista e o contrabaixista que estava tocando, mas eu estou ali com o intuito de louvar o Senhor, vou me aperfeiçoando cada dia. Deus já me moldou, eu que tenho que buscar mais o aperfeiçoamento e me dedicar mais à obra do Senhor. Então, irmãos, você já está moldado, Deus já te moldou, Deus já te selou, Deus já te queimou com o fogo do Espírito Santo, você aceitou Jesus. Então, a partir de agora, meu irmão, entrega a tua vida a Deus, confia nele, que o mais Ele fará. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Então, vamos estar lendo em Efésios 6, versículo 11 ao 14. Amém. As armaduras de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Amém. Revesti-vos todos a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra a potestade, contra os governadores das trevas deste mundo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo, ficar firme. Até aqui. Amém, glória a Deus. Eu vou estar falando um pouquinho das armaduras de Deus, mas eu vou estar falando das armaduras espirituais e armaduras carnais. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala para nós, para a igreja, que a nossa guerra não é contra o irmão, não é contra o colega de serviço, é contra o Satanás, meus irmãos. O nosso inimigo maior é o Satanás. Amém? Glória a Deus. Nós temos que colocar todas as armaduras. Nós temos que ser que nem um soldado. Um soldado, quando ele vai para uma batalha, o soldado se prepara, meus amados irmãos. Ele monta uma estratégia para como vai atacar o seu adversário. E ele se reveste com roupas especiais para a luta. Ele coloca um colete de couro para não ser ferido, um escudo, um capacete, uma espada ou uma lança. Esse aí é a armadura carnal, para ele enfrentar o homem. Mas para a nossa luta contra o Satanás, ou somos guerreiro valente, ou somos vítima dele.
Em nome de Jesus. Amém. O diabo, nós não podemos enfrentar o Satanás passando a mão por cima dele. Em nome de Jesus. Nós temos que ter autoridade para botar ele para correr, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus coloque ele no lugar dele, que é no quinto dos infernos, amados irmãos. Amém. Botar ele para correr, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu vou estar lendo na minha Bíblia aqui é mais específico, tem Paulo afirma 3 vezes que o cristão deve estar firme e forte contra a cilada do diabo. E isso, ficar firme na batalha contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Amém. E muitas vezes, amados irmãos, Satanás usa muito as famílias para infernizar. Usa muito os filhos contra os pais contra filho, contra os irmãos. E não é diferente, amados irmãos. Quando nós temos fraco na fé, até na igreja o inimigo nos usa. Ele nos levanta, ele lança uma sementinha do mal na nossa mente, para nós se levantar contra o irmão, para nós se levantar contra os membros da igreja, para nós se levantar contra o pastor, até contra o pastor. Satanás usa os irmãos que estão fracos na fé, aquele irmão que vem na igreja, se alimenta da palavra, mas chega em casa, larga a sua Bíblia na estante ali e só vai lembrar no próximo culto. Esse aí, sinto muito informar que o Satanás usa ele, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar falando também agora do cinturão da verdade, que é representado pela palavra de Deus como fundamento para a vida, protegendo as mentiras e engano de Satanás. Se nós não estiver firme com Deus, Satanás ele está sempre ao nosso derredor, tramando quem possa tragar. Amém? Glória a Deus. Por isso que nós temos que estar firme na palavra, nós temos que estar firme na palavra, firme no jejum, orando, buscando a palavra de Deus. Amém? A couraça da justiça, que é simbolizado uma vida reta em santidade, que protege o coração e a consciência de um cristão. Essa couraça, nós temos que ter uma vida consertada com Deus. Nós temos que ser temente a Deus. Glória a Deus. Temos que estar sempre estudando a palavra. Temos que ser íntegro à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o manual da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Calçado do Evangelho da Paz representa a prontidão em compartilhar a mensagem da paz do Evangelho, mantendo o cristão firme, preparado para a ação. Essa ação contra Satanás, né? Nós temos que estar buscando a palavra, evangelizando. Nós temos que estar falando do amor de Jesus. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus, porque Jesus é o nosso único Salvador e suficiente Salvador de nossas vidas. Glória a Deus. O escudo da fé é essencial para apagar todos os dardos inflamáveis do maligno, e a fé inabalável em Deus. O Satanás está sempre ao nosso derredor. Alguma vaciladinha que a gente der, o Satanás vai nos derrubar. Então, nós não podemos dar brecha para o inimigo, amados irmãos. Amém? Glória a Deus. O capacete da salvação, que representa a certeza da salvação em Cristo, que guarda a mente contra as dúvidas, contra os
desespero, contra o ataque psicológico do inimigo. A salvação, nós temos que buscar a salvação em Cristo Jesus, para que no dia do juízo final, o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque na armadura da palavra de Deus. São cruciais para o combate e na investida de Satanás. Satanás, quando Jesus esteve no deserto, jejuando, Satanás, ele tentou Jesus. Ele sabia que Jesus estava jejuando. Satanás transformou pedra em pão. Mas Jesus, conhecendo a mente, conhecendo o seu pensamento, Satanás ofereceu para Jesus pão. Mas Jesus: apartai-vos de mim, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. E a oração, amados irmãos, a oração é a arma mais poderosa de um cristão. No meio de uma comunicação, é o meio mais forte com Deus, que concede a força e direção nas batalhas espirituais. Então, temos que estar orando, temos que estar buscando Jesus todo dia, toda hora, todo momento. Temos que estar firme com Deus, para quando a gente precisar, em nome de Jesus, nós estar preparado. Amém, glória a Deus. E aqui eu vou dar um versículo em Tiago 4:7, que deixa para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? É essa mensagem que eu deixo para a igreja, em nome de Jesus. Até aqui, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Então, irmãos, é o seguinte: nós hoje estamos felizes e alegres. Vocês estão acostumados a me ver pregar pentecostalmente, né? Mas como o negócio aqui é estudo da palavra, é ensino da palavra, eu quero aqui dar uma pequena aula para vocês em relação a algumas coisas importantes, né? Eu consigo ler daquela forma. Melhor é eu ler. Só dando para eu ler tá bom. É só para me guiar aqui, ok? Irmãos, o assunto é distrações que fazem vocês, que fazem nós perder as forças. Isso aí é muito evidente. Eu quero ler aqui um texto chave. Vou ler ele bem rapidinho. 6, tá? Melhor dizendo, lá em Neemias, você vai lá em Neemias, abra a tua Bíblia lá em Neemias. Eu até já marquei errado aqui, mas nós achamos rapidinho Neemias. Está aqui Neemias, aqui. Neemias está aqui, ó. Neemias, capítulo 4, tá bom? De Neemias. Eu vou ler só um versículo da palavra do Senhor. Neemias capítulo 4 e versículo 1, diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu a ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Até aqui, tá? Pode fechar, se você quiser deixar a tua Bíblia aberta. Olha aí, ó. Legal. Maravilha. Meus irmãos, é o seguinte, presta atenção para você não perder nada. Isso que é importante, isso que é palavra de Deus. Isso aqui é palavra. É palavra. Mastigadinho, para você não ter um probleminha depois. Mastiga direitinho, né?
para você absorver bem a palavra de Deus, ok? O que acontece aqui, que Neemias estava em uma grande obra, estava em uma grande construção, e Satanás, ele havia levantado alguns homens para distrair Neemias, para que Neemias não edificasse os muros, para que ele não completasse a sua missão. E esses homens, Sambalate, Tobias, homens influentes, não eram quaisquer pessoas, não, eram homens influentes, que o diabo havia levantado para tentar distrair Neemias, para que ele não completasse a obra do Senhor, ok? Então tá, agora, qual que é a primeira qualidade que eu quero passar para vocês aqui da pessoa de Neemias? Neemias, ele era, o que ele era? Focado. Neemias era focado. Quando Sambalat Tobias falou assim para Neemias, enviou um mensageiro, né? Por que você, desse negócio aí, rapaz, vem aqui, né? Dá uma saída, sai um pouco. O Neemias falou, olha, eu não vou descer daqui. Porque eu estou numa grande obra. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. E Neemias falou firme, não, daqui eu não saio, eu não posso parar essa obra. Então Neemias, ele era uma pessoa que ele tinha agarrão, era persistente. Ninguém tirava o foco de Neemias, E hoje temos uma grande gama de evangélicos, melhor dizendo, cristãos doentes, porque começam uma coisa e não conseguem completar aquele negócio, param no meio, começam um propósito e não cumprem aquele propósito, não terminam ele, e o diabo gosta muito disso aí, tá bom? Vamos lá, eu separei aqui em duas fases, para nós lermos, distrações na era antiga. Se tiver alguma coisa errada aqui, eu que escrevi tudo isso aqui, entendeu? Não foi copiado. Isso aqui foi eu que escrevi. Então, se tiver alguma coisinha errada, me perdoem, tá? Distrações na era antiga. Vamos ler então. Primeiro, três coisas ali, melhor dizendo, 4. 3 na era antiga e 4 na era moderna. Vamos ler então? Primeiro, idolatria, imoralidade sexual, feitiçaria e adivinhação. O que é isso? Por quê? Porque essas distrações, elas eram as principais distrações que o diabo usava contra o povo de Israel, entendeu? Eram as principais distrações que Satanás usava contra o povo de Israel. Repetindo, idolatria, imoralidade sexual e feitiçaria foram formas principais de distração, para o povo hebreu, que por sua vez tiveram altos e baixos ao longo da história, trazendo graves consequências, inclusive mortes e destruição. Uma paradinha aqui, muita gente morreu no deserto por causa da idolatria, principalmente, que é o que a gente vai ler aqui agora. Muitas pessoas não alcançaram a promessa porque praticaram o pecado da idolatria, tá? Vamos lá? A idolatria foi um dos seus pecados mais praticados e uma das prejudiciais distrações ao longo da sua trajetória. Se não for a maior, observe em Êxodo 32. Em Êxodo 32, que é o segundo Pentateuco de Moisés, vai falar sobre o bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi feito por Israel. Sabe? E sabe quem que foi o criador do bezerro? Foi o mestre da arquitetura, o irmão de Moisés,
que foi usado para tirar o povo do Egito, o próprio Arão. Eu não sei o que fizeram com Arão, porque era muita gente. Ora, era milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas mais ou menos no deserto. Com certeza Arão deve ter ficado um pouquinho intimidado, né? Se eu relutar contra esse povo aqui, penso eu, né? Eles vão querer me linchar aqui. Ou talvez Arão tenha enfraquecido na fé. Ninguém sabe, porque a Bíblia não dá esse detalhe. Mas a Bíblia fala que o mesmo homem que lançou o cajado em terra, e o cajado se transformou em uma serpente, o mesmo homem que tocou no rio Nilo e as águas ficaram ensanguentadas, porque Arão era o porta-voz de Moisés ali. Arão, ele era o intermediador de Moisés ali. Entende? Olha a função de Arão. Os levitas vieram de Arão. Arão fez parte da tribo de Levi. Arão foi sacerdote. Os filhos de Arão foram sacerdotes. Mas aquele homem havia se distraído, porque Moisés tardava a descer. E esse que é o problema da gente. A gente fica muito impaciente. Sabe qual que é uma das causas mais prejudiciais, que mais provoca distração na nossa vida? Que nós não sabemos esperar. Não sabemos esperar. É tão fato isso aí, que você pede um lanche e tem umas 300 pessoas na frente, uma hipérbole aqui, e daí você, puxa cara, vou ficar aqui esperando o lanche sair. O que você vai usar normalmente para você passar o tempo? O teu celularzinho. Vou ver um videozinho aqui, logo passa e o lanche chega. E normalmente é assim. A fila lá no posto de saúde, você vê a maior parte das pessoas olhando para um celular, porque elas não querem esperar, estão impacientes. Então elas vão buscar o quê? Alguma forma de passar o tempo, alimentando a sua carne. E o povo de Israel estava impaciente. Moisés está lá em cima, vai saber se está vivo esse homem. Eu acho que nem está vivo mais. Arão, olha, é o seguinte, eu sei que o nosso Deus é muito bom, só que a gente precisa fazer um Deus novo. Então fizeram um bezerro de ouro, entendeu? E o que aconteceu? Conhece a história? Moisés desceu e acabou com a festa, e o negócio ficou feio para deles lá. Morreu muita gente nessa vez. Vamos lá. Adiantando aqui, Israel praticou culto a diversos deuses estranhos. Alguns foram, esses são os principais deuses estranhos que Israel cultuou. Baal, Astarote, ali está diferente, mas é a forma de escrever. Moloque, adorando com sacrifícios a criança. Tá. Moloque para mim é um dos mais terríveis, porque o povo de Israel chegou a sacrificar criança para esse infeliz, esse demônio. O povo de Deus sacrificando criança, colocando criança para ser queimada para esse demônio, que não é Deus, é um demônio. Vamos lá. A imoralidade. Avança um pouquinho ali, pastor, para o lado, que tem mais uma coisinha ali. Agora sim, ó. Veja, segundo a Crônicas 32 e versículo 6, tá? Em segundo a Crônicas, para eu não falar uma coisa muito por cima, eu anotei aqui, ó. Segundo a Crônicas 33 e 6 fala: quem que fez? Jeroboão. O rei Jeroboão, esse abençoadinho amaldiçoado, fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e agouros, de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, que provocou a ira. Jeroboão se tornou o pior rei da história de Israel. Marque isso aí. Jeroboão foi o pior rei da história de Israel. Fez passar os próprios filhos pelo fogo para o Deus Moloque. Que cara amaldiçoado, né? Vamos lá. Imoralidade sexual. Eu vou adiantar aqui porque o tempo, senão não vai dar tempo. Imoralidade sexual, frequentemente associada a cultos pagãos,
é uma grande ofensa à santidade de Deus. E também distração e pecado praticado pelo povo escolhido. Um problema para a igreja que estava em Corinto. O grande destaque nas cartas paulinas nessa prática condenável. Leia 1 Coríntios capítulo 5. Em 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver uma igreja que professava a fé em Cristo, praticando imoralidade sexual. E essa é a próxima distração aqui. Falamos sobre a idolatria, agora imoralidade sexual. Imoralidade sexual. E qual igreja de Corinto ganhou o prêmio Nobel, ganhou o troféu imprensa, ganhou a coroa por praticar essas coisas, né? Igreja de Coríntios, essa igreja, o apóstolo Paulo passou uma dor de cabeça com essa igreja, meu Deus do céu. Você vê em primeiro versículo de Coríntios 5, falando: geralmente se ouve, olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é, olha o que ele falou aqui, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Se você fosse católico, ia fazer o sinal da cruz agora, né? Mas você é de Jesus. Irmãos, quem que foi o carinha, vou falar carinha porque ele fez muita coisa ruim, que se deitou no leito do pai? Quem foi? Judá, o filho que tinha a primogenitura, o filho mais velho. Judá se deitou no leito do pai. O que aconteceu com Judá? Ele perdeu a bênção da sua primogenitura. Porque sempre quando nós se damos ao pecado, nós perdemos algo valioso de Deus na nossa vida. Certo? Mas o que é a fornicação? A fornicação é uma coisa bem terrível, né? Noivos praticam muito fornicação quando cometem um ato sexual antes do casamento. Namorados praticam muita fornicação. E não pense você que a fornicação é só passar a mãozinha boba, né? Não. Fornicação é até em pensamento. Você fornica. Fornicação é coisa séria, né? Sai de mim, né? Sai para lá, capilé. Mas vamos lá. Mas continuando aqui, para não adiantar aqui, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Eu parei aqui. Corinto, igreja de Corinto. Tá. Voltando aqui, ó. Obrigado, pastor. Adivinhação e feitiçaria. Esta é a próxima. Eram vistas como, olha para você ver isso aqui. A adivinhação e a feitiçaria eram vistas como forma de acessar o sobrenatural através de meios não autorizados por Deus, muitas vezes envolvendo espíritos enganadores e substituição da confiança divina pela manipulação espiritual. Leia 2 Reis 17 e 17. Em 2 Reis, fala assim, ó. Também, olha aqui, ó. Aqui é o mesmo versículo que nós lemos lá em cima, só que está numa forma um pouquinho diferente. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações e criam em agouros. Olha aí, ó. E deram-se adivinhações, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Essa é a próxima distração. Livro de São Cipriano, essas brincadeirinhas de tabuleiro Ouija, isso é o mais grave, né? Tem as coisas mais camufladas. Tem a feitiçaria gospel que tem aí hoje em dia, né? Cuidado com isso aí, viu? Tem muito crente feiticeiro. Tem muito crente macumbeiro, sabia? Tem muito crente macumbeiro. E cuidado com o crente macumbeiro, viu? Cuidado com ele, porque, rapaz, esses crentes é complicado, viu? São crentes só, não são cristãos, tá? Beleza? Mas vamos adiantar, não vai dar tempo, gente. Vamos lá. Distrações na era moderna. Vamos lá. Agora é a nossa era. Vocês viram aqui
que essas distrações, elas foram as principais distrações que afastavam o povo de Israel de Deus, tá? Agora vamos para distrações na era moderna. Vamos lá. Essa aqui é pesada, hein? Mundo virtual e a tecnologia. Idolatria moderna e prostituição virtual. Vamos lá. Busca insaciável pela satisfação financeira. Mundo virtual e a tecnologia. Leia em Daniel 12, versículo 4. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, Deus vai falar para Daniel, em uma revelação, que a ciência se multiplicaria muito. Então, isso aqui não é impressionante. Deus já falou há muitos anos atrás que a ciência iria se multiplicar muito. Lá para Daniel, isso seria um problema e uma grande distração. Vamos até o pastor voltar ali, né? Glória, obrigado, pastor. A distração com o mundo virtual acarreta uma série de prejuízos que afetam. Olha que coisa legal isso aqui. A saúde mental, saúde física, relacionamentos sociais e produtividade. Voltando lá. Problemas com ansiedade, depressão, problemas de foco e de aprendizagem, dependência e irritabilidade, desenvolvimento emocional, baixa autoestima, distúrbio do sono atrasado, principalmente a vida espiritual. Então tem pessoas que têm essas coisinhas aqui e pensam que é o diabo que está fazendo isso aí. Rapaz, eu acho que isso é coisa de obra de feitiçaria, eu acho que isso é atacado por demônio, né? Mas não é não. Sabe o que está acontecendo com você? É a tua dependência da internet. É o vício na internet. O vício na internet provoca isso aqui que está vendo aqui, ó. E tem mais coisa. É só alguma dessas coisas aí. Tem pessoa que não dorme direito à noite e fala que é o diabo. Está com depressão, é o diabo. Né? Expulsa aí. Não é, irmão. É internet, filhinha. Internet demais. Está fazendo mal para você, minha querida, meu querido. Tá bom? Tá? Então, temos aí pessoas doentes, dependentes, lares divididos, famílias que estão perdendo a essência, pais que não estão dialogando com os seus filhos. Sabe, eu vou ser um pouquinho forte aqui, desculpa aí, eu sei que eu talvez seja um pouquinho injusto, que eu não sou pai ainda, mas você, pai, que dá mais atenção para o celular, para a internet do que para o seu filho, tu está deitando o seu filho para Moloque. Isso é forte, né? Tu ficou assustado quando o Jeroboão queimou as crianças dele para Moloque no fogo? Tu faz a mesma coisa, só que é diferente. Quando você deixa de conversar com o teu filho para ficar mexendo na internet. E aí? Tá dando teu filho para o diabo, queimando teu filho para Moloque. Porque teu filho, a atenção que não dá para ele, outros vão dar para ele. Daí o teu filho tem mais intimidade com outras pessoas do que com você, por tua culpa, por tua negligência. Então abre teu olho, que depois não vai querer fazer campanha de 7 dias para o teu filho voltar para a igreja. Oh Deus, oh Jesus, meu filho Jesus. Mas você foi um banana, né? Receba que é de graça. Desculpa aí como diz, né? Então vamos lá. Vamos para continuar, senão não vai dar tempo. Eu parei ali. Tá, principalmente de espiritual. Diversos estudos apontam que a geração atual, essa aqui é interessante. Diversos estudos apontam que a geração atual tem os níveis mais altos de depressão, dando assim o título que a geração atual é a mais triste de todos os tempos. Sabia dessa aí? Pesquisas apontam que a nossa geração é a geração mais triste de todos os tempos. Queima ele, né? Por quê? Por que será, né? Vamos lá. Parei. Tá, vamos lá. Idolatria moderna. Essa aqui é boa também. Veja em Romanos capítulo 1, versículo 23, 25. Olha o que diz aqui, ó. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível,
e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vou ler o 24, 25 para adiantar. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então hoje, qual que é a idolatria moderna que é praticada pelos crentes? Assim podemos dizer. Nós não adoramos a Astarote, mas nós idolatramos a nós mesmos. E é tão verdade isso aí, que a gente se preocupa mais conosco do que com as coisas de Deus, do que com Deus. A gente prioriza mais a gente do que a Deus. A gente coloca nós em primeiro lugar no pódio, entendeu? Aí eu vou falar uma coisinha bem moderna, narcisismo, né? Tá bem moderno isso aí, né? Narcisismo é terrível. O narcisismo, você começa assim a se achar um Deus assim. Você vira o centro de tudo. Você vira o centro. E é o que mais tem. Obrigado, pastor. É o que mais tem dentro das igrejas. Entendeu? Quer ver um negócio? Esposo narcisista está propenso ao divórcio, porque ele está mais preocupado nele estar bem, a mulher que se lasque. Mulher narcisista está propensa ao divórcio, porque ela se preocupa mais com ela do que com o marido. Esqueceu que você é uma só carne com ele? Entendeu? Tem tudo isso aí. Eu tenho pena de filhos que têm pais narcisistas. Tenho pena, porque são os filhos mais infelizes que existem. Não tem o amor e o carinho que deveria ter dos pais, porque os pais estão mais preocupados em pegar aquele carro novo do que com como está a saúde mental do seu filho, entendeu? Estão mais preocupados, entendeu, em conquistar uma situação terrena para o seu ego subir, se elevar, do que com a saúde mental da sua família. Tá feio o negócio, irmãos. Tem muito isso aí. Narcisismo. Exatamente. Idolatria a si mesmo. E quando as pessoas começam a idolatrar cantor, pregador e um monte de coisa arada, né? É feio isso aí, né? É bem feio isso aí. Então,